bastante, né? Eu não estou fazendo nenhuma propaganda enganada quando a gente diz que biodança é a arte do encontro humano, né? Então, a biodança, o grande carro-chefe da biodança é a afetividade, né? Essa possibilidade da gente se reeducar afetivamente, da gente romper os nossos medos do vínculo, da aproximação. Então, biodança a gente chama de forma vulgar, mas também muito poética, né? A arte do encontro humano ou a arte do encontro afetivo. Tá? Então, vamos seguir. Então, a biodança, ela parte de um paradigma extremamente antigo e também novo, absolutamente pós-contemporâneo, né? Que é o paradigma biocêntrico, né? Então, a gente sabe que a gente vive ainda o paradigma antropocêntrico, né? Então, a gente teve aí ao longo da história, né? Em algum momento, lá 40 mil anos atrás, né? Quando ainda a humanidade se organizava de forma matrifocal, né? Onde as mulheres eram também líderes, né? Religiosas, políticas, líderes sociais, através de uma cosmovisão, né? do cosmocentrismo, né? Então, o universo, né? Todo o universo como centro da vida, né? E, ao longo do tempo, a gente vai avançando, né? Vai surgindo o patriarcado e o antropocentrismo, ele impera durante, aí desde 1600 depois de Cristo, né? Até os dias de hoje, mas já com sinais de declínio, né? Com sinais de falência, porque ele tem a questão, né? Que está ali mais embaixo. Às vezes eu vou e volto, tá, gente? Aqui é só para me organizar mesmo. Então, ele traz muito forte uma coisa complicada que tende a adoecer e fragmentar os seres humanos, que é a supremacia da razão e do poder, em detrimento do afeto, da espiritualidade, da sacralidade, né? Então, o antropocentrismo, que é o homem, né, no centro de todas as coisas, leva ao ser humano a degradar o ambiente, a ter uma relação de exploração com a natureza, uma relação de consumismo, uma relação onde os instintos estão extremamente comprometidos, né, como o nosso instinto gregário, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, né, que a biodança possibilita a restauração desse instinto, né, que é a nossa capacidade de sermos solidários, de estarmos em grupo, em bando, né, a nossa capacidade de empatia, né, é um paradigma que tende a isolar-nos uns dos outros, né? Então, ele já mostra sinais de falência, né? Um nível de adoecimento, né? Em saúde mental, saúde também psicossomática, né? Os processos psicossomáticos, e não só a nível individual, né? Clínico, mas da própria cultura, né? Do próprio social, a gente vê o adoecimento, né? A fragmentação do sujeito, né? A desvalorização da fé, da mística, né? A dessacralização da vida. Então, a gente parte desse entendimento que o antropocentrismo ele não responde mais, né? Os nossos anseios enquanto humanidade, né? Os nossos desejos mais íntimos, os desejos da alma, né? E então o Rolando Toro, que é o criador da biodança, né? É importante também apresentar esse grande teórico, pesquisador e bailarino, né? Que é o Rolando Toro, chileno, um antropólogo, que formulou esse sistema de desenvolvimento humano, que é a biodança, né? Baseado nesse paradigma do biocêntrico, né? Então, claro que antes dele, tem os antecessores, né? Francisco de Assis, com o teocentrismo medieval, onde ele reconhece o Sol, né? Como o irmão Sol, a Lua como irmã Lua, né? Tem aí o Albert Schweitzer, né? Que traz a vida como grande patrimônio, a grande referência, né? Arnaz, a ecologia maior, John Weller, com o princípio antrópico, e os povos místicos, né, povos primitivos, trazendo a compreensão do universo vivo, de um universo inteligente, autorregulador, né, de uma inteligência cósmica, né? E o James Lovelock, né, que traz
a ideia da Terra como um organismo vivo, né? Gaia, a grande mãe, né? Que nos provê, que nos nutre, que nos dá abrigo, nos dá calor, nos dá alimento, né? Então, é todo um entendimento de que a vida é o bem maior e a vida como um todo deve estar no centro, não só a vida humana ou a vida individual humana, que é pior ainda, mas todo um coletivo, toda a natureza, todo o universo, né? Então, a gente vem surgindo, né? Vocês devem conhecer vários movimentos sociais, ecológicos, de povos originários, né, nativos, que problematiza também as questões envolvendo esse antropocentrismo, né, que está levando realmente a humanidade a um colapso, né? Então, a comunidade científica também está se engajando, né? A biodança, ela tem lugar também, algumas na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, ela é uma disciplina, né? Então, o paradigma biocêntrico ela já está sendo estudado em muitas universidades, né? Então, já há toda uma abertura à espiritualidade, né? Ou seja, toda essa dicotomia que foi promovida no antropocentrismo, né? Com um enfoque epistemológico aí do positivismo, né? Que é essa separação objetivo, subjetivo, né? Feminino, masculino, positivo e negativo, consciente e inconsciente, tudo isso que a gente dicotomizou, que a gente divorciou, o paradigma biocêntrico ele vem para unir, né? Essas polaridades elas são complementares e elas precisam numa cultura e num indivíduo saudável elas precisam estar integradas, né? Então esse é o paradigma biocêntrico onde a vida é o grande bem, a grande referência, o grande patrimônio, né? Então, a supremacia da razão e do poder em declínio que vem sendo questionado frente a um sentimento pró-vida, evidenciando, né, a nossa necessidade, a nossa urgência de amor, né? Por mais clichê que isso possa parecer, e alguns acham até cafona, mas a verdade é que a gente adoece, né, na ausência da afetividade, né? E a vida como referência maior. E a gente precisa quebrar esses pudores, né? E acho bonito quando o Reginaldo coloca, né, que um dos valores da associação é a solidariedade, né? E o que é a solidariedade, né? Se não o próprio exercício da amorosidade, né? Então, a gente admitir isso, né? Inclusive, dentro da biodança, a gente tem um exercício que é pedir amor, né? Que é um dos exercícios mais difíceis e mais comovedor, né? Como a gente tem dificuldade de entrar nesse espaço vulnerável, frágil, humano, e pedir amor, né? E é uma das coisas mais lindas e curativas e restauradoras. Então, seguindo. Ok, então vamos lá. Biodança, vida e plenitude, né? A definição de biodança. É muito comum as pessoas perguntarem, né? O que é biodança? E assim, a gente costumava responder assim, olha, biodança é um negócio difícil de conceituar, de definir, porque você tem que viver. Tem coisas que é da ordem do vivido, que não é da ordem da compreensão cognitiva, né? Mas da experiência vivida, né? Do campo fenomenológico, né? Do aqui e do agora, né? Da deflagração das emoções. Mas o Rolando Toro, criador da biodança, e as escolas de biodança pelo país alertam a gente que é sim importante, a gente vive numa sociedade que ainda valoriza bastante o intelecto, e o intelecto não é desprezível, tá, gente? Ele só não pode estar desintegrado de outras funções extremamente importantes, como a função afetiva emocional, a função motora sexual, né? Então, mas a questão é que a gente ainda vive uma cultura que é bastante viciada, né? Que é bastante exigente por explicações, né? Então, a gente precisa dar explicações ainda, até para que as pessoas possam chegar até a gente. Então, biodança é um sistema de integração humana, né? um sistema de desenvolvimento e integração humana que facilita a renovação orgânica, ou seja, ela tem efeitos diretos na nossa saúde orgânica, biológica, né? Ela promove uma reeducação afetiva, então a biodança também é uma pedagogia dos afetos, né? A gente não tem nos nossos currículos, nas nossas escolas, né? Uma pedagogia afetiva, né? A nossa pedagogia ela é basicamente restrita ao cognitivo, né? Especialmente ali
depois de uma certa idade, né, o segundo grau, que enfatiza muito a questão da competição, do vestibular. Então, a gente vai promovendo um nível cognitivo assim cada vez mais desenvolvido, mais desconciliado, né, com a ética, com a inteligência emocional, né, com a saúde afetiva, né? Então, isso é bastante problemático. Então, a biodança também promove essa reeducação afetiva e ela é uma reaprendizagem das funções originárias da vida. E o que é as funções originárias da vida? São os nossos instintos, pessoal. Basicamente, os nossos instintos, né? A gente vive um processo civilizatório, mas nós também somos animais, né? E essa nossa animalidade, essa nossa biologia, ela precisa estar em paz com a nossa cultura. E na maioria de nós, né, não, isso não acontece, porque a cultura também não facilita. A cultura, ela é desintegradora, ela é desarticuladora, né? Então a gente não escuta o nosso corpo, né? A gente não tem contato com a nossa intuição, né? Isso tudo é até desprezível, né? A intuição, sensibilidade. Então, essa restauração dos instintos, essa capacidade de responder, os instintos são emoções, né? Emoções são comportamentos, né? Respostas psicológicas instintivas. Então, essa capacidade da gente sermos bons animais, né? Então, é preciso, Rolando Toro lembrava para a gente, é preciso ser um bom animal, né? Além de um sujeito de cultura, né? Isso, as duas coisas elas podem estar, né? Cultura e biologia, cultura e animalidade, extremamente casadas, né? Então, o estilo de vida que a biodança também propõe uma mudança no estilo de vida, né? Necessariamente, se você está num grupo regular de biodança, você vai promover uma mudança no seu estilo de vida, porque o próprio grupo, né? A ação regular do grupo, né? As vivências, elas vão te motivando e te levando a um estado meditativo, né? E se questionar de 3 perguntinhas muito básicas que são muito importantes para a nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica, né? O nosso bem-estar biopsicoespiritual, que é: onde quero viver, com quem quero viver e o que quero fazer, né? Então, onde quero viver? Em que lugar você encontra ressonância existencial? Qual é o lugar que você pertence no mundo? Isso é muito importante, né? Tantas pessoas, às vezes, têm uma alma litorânea, né? Precisam morar no litoral, e estão distanciadas do mar, né? E muitas vezes é fonte de sofrimento, né? Ou pessoas extremamente conectadas com o campo, né? Com a terra, que estão no ambiente urbano, né? Também é fonte de sofrimento, né? Então, ter essa coragem de admitir e de promover as ações assertivas para que a gente busque esse espaço, né? Qual é o meu espaço existencial no mundo, né? Com quem eu quero viver, né? Quem são os meus afins? Quem são aqueles que produzem ressonância afetiva? Com quem eu quero estar próximo, né? E o que quero fazer? Qual que é o meu projeto existencial? O que eu quero entregar para o mundo, né? Então, são perguntinhas que a gente vai sendo provocado, né? E não só no nível cognitivo, mas no nível de ação, porque biodança ela é integradora, né? O sentir, o pensar e o fazer. Mais para frente eu vou trazer um pouquinho disso. Então, aprendizagem e mudança, né? Porque saúde mental implica coragem de mudar, né, gente? E só tem, assim, uma coisa que é permanente na vida, né? Que é a mudança. Então, a mudança, ela é inerente, né? A nossa condição aqui de seres viventes, não só a condição humana, né? Mas a condição de seres viventes. Então, aceitar e facilitar, né, fluir com esse processo de mudança para a gente poder resgatar a nossa saúde mental ou manter, né, o trabalho também profilático é muito importante. Então, a biodança trabalha em 3 níveis de aprendizagem: consciência, vivência e regulação visceral. E aí uma frase do Rolando Toro que ele diz: o ser humano atual está dissociado a nível motor, emocional e orgânico. Sente uma coisa, pensa outra e atua de forma diferente. Sua existência é inautêntica, fragmentada. Essa situação conduz à depressão, ao estresse e à destrutividade.
Então, é muito comum a gente ver, vocês também devem conhecer, mas a gente que está dentro dos processos psicoterapêuticos, a gente escuta os segredos das pessoas, né? Uma desarticulação entre a pessoa sente uma coisa, acredita numa coisa, mas sente exatamente outra, né? Então, ela se sente culpada por alguma situação, mas cognitivamente, racionalmente, ela entende que não faz sentido ter culpa, mas aquela culpa persiste. E ela age de forma a não dissolver aquela culpa, a não encaminhar aquela culpa para desembocar num sentimento mais nobre, mais saudável, né? Porque a culpa ela é extremamente paralisadora, né? É diferente de assumir a responsabilidade frente à vida, né? A culpa ela é uma emoção absolutamente neurótica, né? Ela só existe no universo humano, né? Dentro aí, da nossa cultura, né? Então, os animais não sentem culpa, né? Então, a culpa, ela... não sei por que eu estou entrando, né? De repente está servindo aí para alguém, nessa coisa da culpa, mas porque ela dificulta o processo de mudança, ela dificulta a restauração de saúde mental. Então, é muito mais nobre a gente assumir a responsabilidade, entendendo que as nossas lacunas, as nossas fragilidades, as nossas mazelas, muitas vezes precisam de autocompreensão e de autocompaixão, de entendimento, né? Então, ok, então essa é o nosso trabalho, né? A gente fazer uma integração no nível motor sexual, que corresponde ao nosso cérebro reptiliano, né? O nosso primeiro cérebro, o nível afetivo emocional, que corresponde ao cérebro límbico e hipotalâmico, né? E o último cérebro recém-chegado, o córtex, né? Que corresponde à nossa capacidade cognitiva. Então, agir, sentir e pensar de forma coerente, né? Esse sim é um sujeito integrado com saúde mental, com saúde orgânica, né? Até porque essa separação mente-corpo ela é absolutamente didática, né? Hoje a gente vem superando essa separação, então a gente já sabe que os fenômenos mentais eles estão no corpo, a psique está no corpo, a psique é a bioquímica do nosso corpo, é o movimento, né? Está no nosso esqueleto, está no nosso sistema respiratório, né? E por isso que as doenças psicossomáticas elas são tão denunciadoras também dos nossos dramas, né? Dos nossos conflitos internos. Muitas vezes, sem consciência, o corpo vem e denuncia, né? Então, a integração e a habilitação em biodança abrange diversas dimensões, né? A física motora, então, através do movimento, da sensação e da percepção de si mesmo, né? Então, passa muito por um nível sensorial, sinestésico, que também não é nos ensinado na nossa cultura de maneira geral, né? Prestar atenção aos estados reverberantes no corpo, né? A forma como você movimenta, é tão comum as pessoas se sentirem feias, ridículas, desajeitadas se movimentando, né? Ou dizerem para a gente, não, mas não dá para fazer biodança porque eu não sei dançar. Todos nós, pessoal, somos bailarinos, dançarinos desavisados. Porque se a gente se movimenta, a gente está dançando. Então, não é essa dança técnica, coreografada que a gente está propondo. Essa dança também tem seu valor, né, artístico, né? Mas não é isso. A gente está propondo aqui um movimento pleno de sentido, né? A dança, ela é o auge da expressão da nossa subjetividade, da nossa psique, do nosso mundo íntimo, né? Então, muitas vezes o nosso movimento ele está sim embotado, está tímido, está prejudicado, a nossa energia vital está comprometida, mas existe um movimento ali. E o que a biodança vai fazer é potencializar, é autorizar, é permitir esse movimento pleno de sentido, essa expressão da identidade dentro de um ambiente protegido e profundamente afetivo, né? A afetividade ela é um grande continente que possibilita a expressão dessa identidade no corpo, porque a gente habita um corpo, né, gente? O nosso corpo, ele é um templo, né? O nosso templo aqui durante a nossa passagem nesse planeta. Então, essa desvalorização do corpo no sentido espiritual, né? Essa separação espírito e corpo, essa desacralização do corpo, ela também é problemática dentro desse paradigma
antropocêntrico, né? Porque a gente vive uma relação com o nosso corpo ou mecânica, né? Então, às vezes eu vou fazer uma atividade física só para ficar sarado, né? Mas não sensível, não afetiva, de não amorosidade, né? Então, é urgente a gente resgatar isso, né? Uma outra dimensão que a biodança trabalha é relacional, através do diálogo, da expressividade, da comunicação social, através da reintegração ao seu grupo social, né? Tribal, a reintegração à espécie, né? Quantos de nós estamos completamente desesperançados, né, da humanidade, completamente inimigos da humanidade, né? Divorciados da humanidade. E quem é a humanidade? É a nossa espécie, né? Então, é uma autotraição também, né? Então, a gente se reintegrar, se reconciliar com a nossa espécie é se reconciliar com quem a gente é, com a nossa própria natureza, né? E o ecológico, que é promover uma sensibilização corporal ao meio ambiente e uma profunda vinculação a outras formas de vida, né? Então, é muito comum a gente perceber esse estado de transcendência, né? Que a gente chama de imanência transcendência, acho que mais para frente tem esse slide, né? Entre as pessoas e a natureza, né? Elas começarem a se sentir também unas com toda a natureza, com os bichinhos, com as plantas, com os elementos, né? Às vezes a pessoa tem, já contaram, né, dentro de um grupo de biodança, tinha irritação com o vento, né? E aí ela aprendeu ela se apaixonou em algum momento, ela ressignificou a relação dela com o ar, com o vento, com a brisa, né? Que penteava os cabelos dela. Então, um profundo estado de enamoramento com a natureza. E no nível cósmico também, que é perceber-se como partícula de luz do universo, se sentir pertencente a um todo universal. Então, em todos esses níveis, a biodança atua. Seguindo. Então, para que essa mudança ocorra, pessoal, existe um conceito dentro da biodança que eu acho caríssimo, que ele deve estar assim em todos os sistemas de desenvolvimento, em todas as abordagens psicoterapêuticas, em todos os processos de desenvolvimento, capacitação, né? Que é a progressividade. Né? Eu acho que a progressividade ela é um conceito de um respeito, de uma ética, né? De uma empatia muito grande. Né? Então, a gente conhece o nível das neuroses, das psicoses, né? Do sofrimento psíquico, né? O sofrimento mental, né? Da fragmentação do sujeito, da dificuldade que esse sujeito sofre, né? Os conflitos, os dramas humanos. Então, a gente sabe que a pessoa, às vezes, não vai chegar dentro do grupo de biodança, né? A gente não tem essa ilusão. Né, completamente solto e alegre, fazendo conexão olho no olho, né, e transcendendo, né, não é assim que acontece, né? Muitas vezes essas pessoas chegam muito acanhadas, com muito medo, inclusive medo do contato, porque a gente está com questões muito profundas em relação à nossa espécie, né, devido aos abusos, às violências, né, às invasões de toda a ordem no território do corpo, né, da psique, mas do corpo também. Então, também outra coisa que dificulta, né, são as personas que a gente ocupa, principalmente os papéis profissionais, né, que dentro das personas, né, que é uma função social, né, a persona não é quem a gente é, então a gente ocupa um papel profissional e muitas vezes a gente esquece do ser humano, né? Então, aquela coisa, vai para o trabalho, né, deixa os problemas em casa, deixa as emoções em casa, né? Aqui você é um profissional, né? E isso é problemático, porque nós somos seres integrados, né? Então, acho que a gente tomar consciência e se responsabilizar por essa integração é um caminho mais sincero, mais possível, mais sustentável, né? Porque a gente vê as pessoas adoecendo, às vezes tirando licença após licença, porque não podem ser humanos, não podem ser vulneráveis, não podem, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, isso também, né, eu tenho visto que as gestões já estão mais atentas e preocupadas, ainda que tenham também muita resistência. Né? A gente está vivendo esse momento de virada paradigmática, né, entre o antropocentrismo e o paradigma biocêntrico. Né? Então, considerando essa progressividade, pessoal, a gente propõe grupos de iniciação, grupos intermediários
grupos de aprofundamento e de radicalização da vivência. Então, num grupo de iniciação, a gente vai propor as danças, os exercícios, os movimentos que dê conta, né? Claro que algum nível de desconforto o sujeito ele vai experimentar, né? Até para promover mudança, a gente precisa, muitas vezes, passar por algum nível de desconforto, né? Mas de forma progressiva, até o limite que aquilo não for violento, né? Porque se eu pego uma pessoa que nunca teve uma experiência com atividades corporais, atividades em grupo, de se expor, de mostrar vulnerabilidade, né? De expressar a sua identidade, coloco num grupo de aprofundamento, de radicalização da vivência, aquela pessoa possivelmente vai se sentir violentada e ela vai sumir, né? Então, a gente tem toda essa progressividade, né? Os grupos de iniciação, né? O intermediário, o aprofundamento e a radicalização na vivência, que é um profundo cuidado com o ser humano. E o processo de mudança em biodança, ele dispara, né, uma otimização dos sistemas orgânicos, então é a nível intracelular, a nível hormonal, né, essa integração psicofísica, né, psique e corpo, né, abrangência e complexidade, incluindo subsistemas motor, sensitivo, cognitivo, instintivo e visceral, né, aqueles cérebros que eu falei para você, né, o reptiliano, o límbico hipotalâmico e o córtex, né, a sustentabilidade, né, que é a capacidade desse organismo assimilar todas essas mudanças, né? Então, por isso que a progressividade é importante, né? O quanto que aquele organismo, aquela psique, vai dar conta de assimilar, porque uma vez que a gente promove essas mudanças internas, essas mudanças internas vão também potencializar mudanças no meio ambiente, né? Quem já passou por algum processo de crescimento, de desenvolvimento humano, sabe como é que é, né? Você vai numa terapia, vai num processo de desenvolvimento e você vem uma nova consciência, vem um novo fazer, né? Vem um novo sentido e você promove, você provoca aquele meio ambiente, né? A família. Eu tenho uma pessoa na biodança que ela começou a exigir abraço dentro da família, né? Porque na biodança ela começou a se sentir bastante abraçada e perceber o elemento medicinal, curativo de um abraço, né? Então, a capacidade também de autogestão, que é a partir de uma fluidez criativa, né? Respostas fluidas e criativas, responsivas frente ao novo estilo de viver, né? E frente aos desafios também que a vida vai colocando, você consegue fluir de forma criativa, responsiva, né? Ok, vamos seguir. Então, fases da mudança. Primeiro, pessoal, isso aqui eu acho que é para todo processo, para qualquer abordagem, para qualquer proposta, né, terapêutica ou de desenvolvimento humano. Que para ocorrer a mudança, né, essa chegada nesse sujeito integrado, com saúde psíquica, né, saúde do corpo, da saúde biopsicoespiritual, a gente primeiro precisa admitir, ter a humildade de identificar a necessidade, né? Perceber o sofrimento, perceber a vulnerabilidade. E onde está a sua vulnerabilidade, pessoal, também está a sua capacidade de restauração, de autorregulação, é um outro conceito dentro da biodança muito importante, né? Também está a sua potência, né? O mito de Quirón, que é um mito da mitologia grega, ele traz muito isso, né? O mito do curador ferido. Não sei se vocês conhecem, né? Não vai dar para aprofundar aqui, mas é um mito muito bonito, que, em síntese, fala que só conhece o seu potencial aquele que investiga, que vai fundo na sua dor, né? A nossa dor, o nosso sofrimento, ele pode se tornar o nosso grande triunfo, né? Então, identificar, ter essa humildade, né? Essa coragem de se perceber necessitado, né? E tomar a decisão, que é o segundo momento, né? De investigar o que tem, o que está sendo oferecido para promover essa mudança, para resgatar o meu bem-estar, a minha alegria de viver, né? E aí você pergunta para os amigos, né? Amigos que são profissionais da área, amigos que já fizeram processos, né? E vai experimentando, né? Até que você encontre um método, uma abordagem que você se identifique, né? O planejamento e execução das ações pertinentes, né? Então, uma programação, né?
a médio, a curto, a médio, a longo prazo das ações pertinentes, né? O Rolando Toro, ele tem uma frase muito interessante que ele dizia assim: é preciso agir 2 vezes antes de pensar. Essa frase é um pouco perigosa, mas ela é interessante também. Ele era um ariano, né, gente? Não sei quem acredita aí na astrologia, mas como bom ariano, ele era impulsivo, né? Ele era do agir, do fazer, né? Do centro visceral, né? Que cada um de nós, apesar da gente ter esses 3 centros, né? Visceral, motor, afetivo, emocional e cognitivo, racional integrados, às vezes um é a porta de entrada. E o Rolando Toro, ele era do agir, né? Do fazer. Então, e dentro de uma cultura que é extremamente pensante, né? E às vezes esse pensar ele não se torna em ações, né? Em agir no mundo de forma transformadora, né? Então, ter essa programação, né? E agir. E a sustentabilidade, né? Que é o grupo que propõe isso, gente. O grupo é um grande suporte, é um grande continente afetivo para a transformação do sujeito humano. A consolidação, que é o coroamento dessa nova forma de ser e estar no mundo, mas ainda assim aqui existem alguns desafios, né? Porque o processo de mudança humana, ele não é um senoide crescente, ele tem idas e vindas, né? Então, existem as recaídas, vai ter momento que você vai achar que não está rolando, que não está acontecendo, tudo isso é esperado, né? Por isso que o grupo, ele é esse sustento, né? A gente tem uma fala qualificadora, né? Para reforçar, para incentivar esse sujeito, né? Então, a consolidação é esse momento do coroamento, mas ainda que existam os desafios também. E a autogestão, que é a permanência, né? Na hora que você chega num estado ótimo de saúde, a gente não pode desistir, pessoal. Agora a gente precisa manter, né? Permanecer, persistir, que é a profilaxia, o processo evolutivo, né? Da alma humana, né? Da psique, que psique é alma, né? Ele é ad eterno, né? Ele não tem fim, né? O Bert Helling das constelações familiares ele falava que perfeita, acabada e completa só a morte, né? Enquanto a vida, né? Há movimento, há evolução, né? Então, não tem esse lugar que eu cheguei agora, né? Fiz biodança não sei quantos anos, ou processos terapêuticos, ou yoga, seja o que for, e agora eu estou bem, estou curado. Não, gente, é um processo de permanência, né? Para que você possa manter naquele estado ótimo e continuar o seu processo evolutivo, né? E a regularidade, né? Não adianta fazer uma vez por ano, né? Não vai promover também saúde mental. Essa regularidade vai dizer para a gente o nosso nível de saúde. E é muito importante lembrar que a gente tem regularidade para muitas coisas, para o trabalho, né? Às vezes para os estudos, né? Para, enfim, para o encontro no bar com os amigos, não sei, cada um vai ter, né, aí as suas rotinas, né? Mas quantos de nós temos uma regularidade para cuidar do ser, né? Quantos de nós temos uma prática permanente de meditação, de dança, de conversas profundas, né? De leituras construtivas, né? Engrandecedoras, né? Então, regularidade a gente tem para muitas coisas, mas para investir no ser, né? Na alma, na nossa saúde emocional, mental, a gente não é tão regular assim. A gente precisa vencer essa resistência. Né? Vamos seguir. Então, diretrizes e bases da vivência de biodança. Uma das diretrizes, eu não estou trazendo tudo, né? Só aqui, acho que os mais importantes para fins de compreensão. Então, o grupo, né, como eu disse, é uma matriz de renascimento, onde cada pessoa encontra continente afetivo e permissão para a mudança. A presença do semelhante modifica o funcionamento das pessoas em todos os níveis, orgânicos e existenciais. Não é incomum, gente, a gente encontra muitas resistências, né, dentro, eu que acompanho também os processos individuais, psicoterapêuticos, quando eu percebo que a pessoa precisa de um processo grupal, né, que ela está muito ensimesmada, né, e está muito impressionada com o seu sofrimento, como se ela fosse a única a sofrer por aquilo, né, a pessoa mais sofredora do mundo, né, está muito vitimizada, muitas vezes, e eu convido para um processo grupal, um processo corporal também, para integrar
essa capacidade de agir, né? Sair só do entendimento, do insight, né? Da tomada de consciência, mas ir para o agir, para o fazer. E a pessoa, as justificativas são sempre as mesmas, né? Que são os mecanismos de racionalização da psique, né? Que nos alienam, né? De quem nós somos, né? Impedem essa emancipação do ser, né? Esse acontecimento, essa realização do ser. A pessoa diz assim, não, Clarissa, mas eu não vou, não, porque eu sou muito, né, as pessoas não vão me receber bem, as pessoas não vão me entender, né, isso é muito forte, né, e quando elas conseguem transpor essa resistência, elas se percebem tão parecidas, né, nós somos, pessoal, muito mais parecidos nos nossos conflitos, nos nossos potenciais do que a gente imagina. Né? Tem coisas, tem dramas humanos que são processos coletivos mesmo, né? E por isso que eu gosto tanto da mitologia, a biodança trabalha muito com a mitologia, né? Porque a mitologia são dramas humanos, né? São histórias que narram dramas humanos, né? Então, se perceber também como parte, né, daquele sistema que sofre, mas que o sofrimento também pode ser criativo, né, transformador, né, e não aquele sofrimento patológico onde o sujeito fica paralisado, sem capacidade de transformação e engajamento no mundo, né. Então, e a estrutura unitária também, outra diretriz e base da vivência de biodança, que é a música, o movimento e a vivência. Então, biodança é isso, gente, música, movimento e vivência, né? Então, a música utilizada em biodança, ela é rigorosamente selecionada em relação aos exercícios, né? Os exercícios propostos, cada exercício ele vai ter um para quê, né? Um para quê e um porquê. E a música, ela acompanha, né? Ela deflagra essa emoção, né? E as vivências que se pretende alcançar. É necessário encontrar as formas musicais que possam ter a potência deflagradora de respostas emocionais específicas. Então, a gente tem um módulo dentro da formação de biodança que é semântica musical, né? A gente estuda bastante a música para entender quais são as músicas orgânicas, músicas que promovem saúde, né? Músicas deflagradoras de emoções intensas, capazes de transformar o ser, né? Seguindo. O mover-se, né? O movimento. Mover-se é estar viva, é expressar vitalidade. Em biodança, busca-se um movimento pleno de sentido. O gesto traduz a emoção. A pessoa é convidada a se colocar inteira na dança. O movimento engloba os aspectos para além do físico, mas também orgânicos, expressivos, emocionais e simbólicos. Ao estimular vivências integradoras através da música e do movimento, estamos interferindo no processo de crescimento e evolução da pessoa, em seus múltiplos aspectos. Coragem de viver, que aciona aí a noradrenalina, né? O hormônio tiroidiano, o prazer de viver, as endorfinas, a serotonina, a acetilcolina, a glória de viver, ácido gamo e amo butírico e o ácido glutâmico, e o desejo de viver, que são os hormônios sexuais. Então, a vivência, ela é a fonte propulsora do nosso projeto existencial. Aquilo que está lá no nosso código genético, gente, lá no nosso DNA, e que pode vir à tona, se expressar através de um ambiente que tem os ecofatores positivos. Mas, muitas vezes, a cultura, ela está tão adoecida que ela não permite que esse projeto existencial se expresse na sua plenitude, né? Então, a vivência é isso, é uma autorização, é a fonte propulsora do seu projeto existencial, né? Com seu poder organizador, se deve a essa qualidade única de surgir como a primeira expressão afetiva do nosso organismo, com sensações corporais intensas, manifestação do mais íntimo, anterior à elaboração simbólica ou racional, que são as protovivências. O que significa isso? Significa que você vai entrar em contato com aquilo que tem de mais primitivo. As protovivências são aquelas experiências uterinas ou ali dos primeiros meses de vida, né, que a gente está profundamente conectado com o sentir, com a sensorialidade, né, com a sensibilidade, que a gente está profundamente vinculado ali à nossa mãe, à pele, ao corpo, né, como grande território existencial, espiritual, emocional, né.
Então, a vivência é esse lugar do aqui, do agora, esse lugar emocionante que traz à luz da sua consciência, né, o seu projeto existencial, a beleza de ser quem você é. Né? Então, o desenvolvimento do potencial genético e as linhas de vivência. Então, aqui, o Rolando Toro, ele entendeu que cada linha de vivência corresponde a um instinto. Então, o nosso potencial genético, isso que é inato em nós, ele vai se expressar através das linhas de vivência. E quais são as linhas de vivência? A afetividade, que para mim é o grande carro-chefe da biodança, né? Então, ela restaura o instinto gregário, a nossa capacidade de estar em bando, de estarmos juntos, de sermos solidários, empáticos, né? A vitalidade, através da nossa capacidade de resposta, né? De luta e fuga frente aos estímulos da vida. Né? A nossa capacidade de ativação, né? A vitalidade tem a ver também com a nossa capacidade de repouso. Né? Muitas vezes a pessoa pensa vitalidade como só ativação. Não, tem a ver com aquele círculo circadiano autorregulador, né, de repouso e vigília, né? A qualidade do seu repouso diz a qualidade do seu despertar, da sua ativação e vice-versa, né? Um retroalimenta o outro. Então, por isso que a vivência de biodança ela é tão orgânica, né, restauradora, organizadora aí do nosso organismo. Né? Então, a outra linha de vivência, sexualidade, que é tão confundida, né, é tão mal entendida, né, que corresponde ao instinto sexual e o nosso potencial orgástico frente à vida, né? O que significa isso? A nossa capacidade de ter prazer, de fazer as coisas com prazer, né? A gente precisa ter alegria, ter entusiasmo, ter tesão, né? Agora eu estou aqui com vocês nessa palestra, né, nessa roda de conversa, mas eu estou extremamente implicada, motivada, eu estou entusiasmada, eu estou com tesão aqui, né? Eu estou com a minha libido, né? A libido é a energia vital, né? Então, a gente realmente compreender o que é a sexualidade no seu sentido amplo, né? Que é para além das genitálias, que é para além do ato sexual. A gente precisa perder também o pudor, né? E o erotismo, né? A sensualidade, ele é altamente provocativo da mudança humana, né? Acho que tem um slide desse mais na frente. A criatividade, outra linha de vivência dentro da biodança, que corresponde ao nosso instinto exploratório, né? A nossa curiosidade, ao nosso interesse, a nossa capacidade de fazer objetos, artesanatos, de construir teorias, filosofias, né? A nossa capacidade de inventar e a nossa marca única e original na vida. E a transcendência, que fala dessa capacidade da gente se sentir uno com toda a vida, que corresponde ao instinto de fusão, né? Essa capacidade contemplativo é o que faz a gente, de uma imanência, transcender, se sentir pertencente a todo o universo. Isso também é instintivo, né? Os animais, eles têm momentos assim, não sei se alguém já teve a experiência de observar um animal extremamente em transe, né? Transcendido, assim, por uma experiência mística, né? Então, essas são as linhas de vivência que correspondem às funções originárias da vida, os nossos instintos tão adoecidos, tão massacrados e tão importantes de serem restaurados, né, para a nossa saúde mental, né, a nossa saúde psíquica. E seguindo aqui, pessoal. Clarice, desculpe, só te interromper um pouquinho. Eu esqueci de falar para as pessoas que o trabalho da Clarissa é um trabalho que ela está fazendo aqui com a gente, é um trabalho voluntário, ela veio, né, aceitou o convite, e a gente tem aí na sala uma arte com o Pix da Clarissa, que vocês podem fazer doação voluntária também, tá bom? E outra coisa, Clarissa, a gente tem, infelizmente nosso horário ficou super apertado, a gente tem outro evento que começa daqui a pouco também, só para você tentar ajustar o máximo que você conseguir o tempo nesses mais. Eita! Tá bom? Eu tinha te mandado uma mensagem antes, mas eu acho que você não conseguiu ver a mensagem, tá bom? Não vi. Estou extremamente nua aqui agora, presentificada, emocionada, né? Mas eu vou aqui resumir. Obrigada aí pelo cuidado. Tá bom? Ok. Mas tem um tempinho então, aí. Até mais. Até mais. Então, vamos lá. Os exercícios e as danças em biodança estão destinadas a deflagrarem essas vivências, né? A indução frequente de determinados tipos de vivências reorganizam as respostas frente à vida.
a ação reguladora dos exercícios não se exerce somente sobre o córtex cerebral, mas sobre a região límbico-hipotalâmica, centro regulador das emoções. Em biodança, a prioridade se dá à vivência e, secundariamente, à consciência e à linguagem. Então, a gente alterna aqui a lógica da cultura dominante, né? Do antropocentrismo, que coloca a razão à frente da emoção. Então, se a gente for observar a aprendizagem das crianças, né? Primeiro, elas aprendem a se relacionar, a se vincularem, a brincar, né? A linguagem, né? O entendimento cognitivo, ele é sempre posterior. E quantas vezes nos nossos processos humanos, né? A gente vai entender o que a gente passou depois, né? Depois de vivido, depois de experimentado, depois de emocionado. Então, aí a gente obedece, né? Vamos dizer assim, os cérebros anteriores ao córtex, né? O corpo em movimento, então, é a expressão da identidade, né? O corpo que se movimenta é o auge da expressão da identidade. Todo o processo de mudança deve envolver o corpo em seus diversos níveis. Isso eu acho, assim, gente, assim, um laser, sabe? Isso que o Rolando Toro falou. Ele diz que o ser humano é uma totalidade e toda terapia que exclui a corporeidade é, por si só, dissociativa. Eu acho isso tão forte, né? E quando eu li isso, eu falei, gente, eu não posso abrir mão dos processos corporais, né? Se eu ficar só como psicóloga clínica, eu estou provocando mais dissociação, né? Então, eu sempre ofereço às pessoas que eu acompanho também a biodança, né? Ou mesmo faço dentro dos atendimentos psicoterapêuticos, né, convencionais, eu integro o corpo trazendo exercícios da bioenergética, né, de respiração, para a gente integrar esse pensar ao sentir e ao fazer. Então, ser dança constitui uma experiência extraordinária, a mais poderosa fonte de renovação e energização. Biodança propõe uma dança orgânica baseada na vivência e não na consciência, apesar de que a consciência sempre vem, tá, gente? Só que ela é tardia, ela é a posteriori. Já estou terminando. Então, a função psicobiológica da carícia, né, que a gente trabalha bastante com carícia, no grupo de iniciação nem tanto, né, que a gente sabe dessa importância da progressividade, mas a pele, ela tem sede, ela tem fome de contato, né? Então, a gente sabe que a pele que não é tocada, ela começa a morrer, né? E a pele, quando a gente vai sendo tocado, que a gente é pequenininho, a gente vai entendendo que a gente é um indivíduo, que a nossa pele é um território. Então, muitos dos estados psicóticos vêm de uma profunda falta de acariciamento, de contato, onde a pessoa não se percebe como um sujeito, né? Como um sujeito corporificado. Então, fica confusa a vivência corporal, né? São os estados esquizofrênicos, né? Então, o território da nossa identidade é o nosso corpo, é a nossa pele. E a nossa pele, ela é toda erógena, né? Ela é toda sensível, né? Então, ela estabelece, a carícia também, o vínculo primal, formação de vínculo entre nós, né, seres humanos, e a intensificação do desejo de viver. Então, aí, Eros, né, essa pulsão de vida, como força deflagradora, potencializadora do processo de desenvolvimento e mudança humano, né? E aí a gente precisa estar atento à progressividade e à reciprocidade também, né? O quão é recíproco, estar atento a esses sinais de reciprocidade. Isso tudo a gente vê em biodança. Então, deixa eu ver aqui. Toda a realidade é sagrada e o tempo todo é litúrgico. O sagrado se dá em qualquer circunstância que a vida se faz presente. Então, dentro da biodança, a gente pode ressacralizar a vida, né? Dentro daquela proposta do paradigma biocêntrico, né? Entendendo que esse sagrado, né? Esse luminoso, como Jung chamava, ele é muito para além, né, das instituições religiosas, desse Deus institucionalizado, mas é uma vivência, é uma experiência que acontece no aqui, no agora, o tempo todo, né? Porque o aqui e o agora, ele se eterniza, né? E ele está em todos os elementos da natureza, em toda a expressão de vida. Identidade e vínculo. Então, a gente, dentro da biodança, a gente pode recuperar a nossa identidade esquecida através de 3 conexões básicas, que é a conexão consigo mesmo, a nossa unidade psicofísica, a conexão com o outro, a reconciliação com a espécie, e a conexão com o todo, o vínculo cósmico, sentir-se uno com a vida.
Então, dentro da estrutura da vivência de biodança, a gente conta com a intimidade verbal no primeiro momento, que o Rolando Toro resistiu muito à intimidade verbal, porque ele achava que as pessoas já eram muito mentais, né, muito dadas à linguagem verbal, e ele queria ir para o corpo, né, já que a gente tem uma dívida com o corpo bastante grande, mas ele foi entendendo que as pessoas pediam, né, pediam esse momento da intimidade verbal para poder elaborarem as suas próprias vivências dentro da biodança, né, trocarem entre si. Então, a intimidade verbal, ela entrou, o Rolando se rendeu, entendendo que ela também era uma vivência, a partir de uma fala emocionada, uma fala que vem do coração e não do intelecto. E existe uma curva metodológica onde a gente ativa e regride, né? Então, a gente ativa, trabalha as danças de ativação, de alegria, de criatividade. Quando chega no auge dessa curva, né, a gente começa a regredir. Então, a expressão da identidade no seu auge, para depois a gente poder entrar num estado de transe, de transcendência, regredir e poder se dissolver no todo, né? A gente só se dissolve no todo se a gente tem segurança da nossa unidade, da nossa identidade individual. A consigna do facilitador, que é uma fala poética, né, que vai estimular, que vai incentivar que a pessoa entre em vivência, que ela coloque o seu movimento pleno de sentido, né? A figura da facilitadora ou do facilitador, né, que é uma figura que está simétrica ali com todo o grupo, né? Não é o mestre, não é o guru, mas está simétrica, que também se mostra vulnerável, que se coloca em risco, né? Que se expõe nas suas vulnerabilidades, nas suas feridas, né? Que mostra o seu movimento, às vezes um movimento também que pode estar prejudicado, né? Então, a figura do facilitador está altamente implicada de humanidade, e isso aproxima, possibilita a conexão entre nós, o vínculo, né? A relação sincera. E o ambiente, que é todo adequado em relação ao espaço, né? Não pode ter muitos móveis para que a gente não se machuque, né? Para que seja seguro. O som apropriado, né? A distribuição do som, o volume, a luz também a gente vai adequando conforme o exercício. Alguns exercícios estão na penumbra, outros já a gente precisa de bastante luz, né? O vestuário, então, se alguém quiser experimentar, procurem irem com roupas que possibilitem um movimento, né? Roupas confortáveis, evitem os adereços, né? Que muitas vezes machucam, né? Dificultam o nosso movimento e deixam a gente tão dentro da persona, né? Do papel, né? Da persona, gente, o papel que a gente ocupa, seja de profissional, de filho, de amigo, de companheiro, companheira, não é ruim, né? A gente precisa. Agora eu estou aqui implicada, né? Na minha persona de terapeuta, mas sem perder de vista o ser humano que a gente é. A gente não é a persona, a gente é um ser humano. E a gente está na persona, né? Então, ocupar esses lugares com consciência, né? Então, acho que é isso. Aí está o meu contato, né? Será um prazer que você se aproxime dessa roda afetiva. O meu Instagram, @psi.clarissa.reis, meu telefone, aí meu WhatsApp. E aqui o grupo convidando vocês, chamando vocês. A gente estava fazendo aí uma cerimônia dos alimentos, né? Um momento muito, muito, muito único, muito lindo. E é um pouquinho do que eu queria experimentar para vocês. Muito obrigada, com todo o meu afeto, todo o meu carinho. Muito obrigada. Obrigado, Clarissa. Muito bom o trabalho. Fica o convite para as pessoas que queiram participar da biodança, né? Entrar em contato. E é isso aí. Muito agradecido. Foi muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar com esse tema, de fazer outros encontros. Conto com você, tá bom? Obrigada e perdão aí, acho que eu passei por isso, né? Tranquilo, imagina. Ficou Valeu. ótimo, obrigado, Clarissa. Reginaldo, quer finalizar alguma coisa? A gente vai começar agora, daqui a pouco, com Margot. Se quiser permanecer, inclusive, Clarissa, pode permanecer, assistir o trabalho da Margot também, que é um bom Eu só queria trabalho. agradecer a Clarissa, né? Ela começou a fala dela falando sobre a importância desse tema, né? A solidariedade ao próximo, como uma forma de exercício do amor, né? E o amor, né? A gente tem aí a tríade: caridade gera fé, a fé gera esperança. E ela colocou a importância de nós aprendermos a pedir o amor. Achei isso muito interessante, se colocar na posição de exigir praticamente. Clarice, assim, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas
Se você puder, de repente, colocar no chat alguma coisa, o Will que está controlando. Mas eu sempre trabalhei com os meus filhos que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. A gente acaba trazendo essa tríade, né, do Einstein, da princesa e do macaco que existe em cada um de nós, o Einstein controlando tudo. O que você parece que nos impõe que a biodança nos impõe, é uma percepção de realinhamento dessa premissa. Talvez a ação gere o sentimento consiga nos trazer a saúde mental para que tenhamos pensamentos mais alinhados aos sentimentos e, por consequência, sentimentos mais alinhados às nossas ações. Eu achei isso muito interessante. E, por fim, uma coisa que eu concordo plenamente, acho maravilhoso, somos animais gregários, e o quanto que o abraço, né, ele pode nos curar, o quanto que nós precisamos da convivência coletiva para que tenhamos aí uma saúde psíquica, uma saúde mental necessária para que a gente consiga vencer os desafios do dia a dia. Gostei muito, vou rever. Parabéns pela abordagem, parabéns pela forma como você expôs e quebrou alguns paradigmas, pelo menos em mim. Muito obrigado. Obrigado, Clarissa. Gente, vamos então passar agora para a Margot. Todos estão convidados para permanecer, os que participaram do tema anterior. E